Olá pessoal, boa noite, boa noite. Então, hoje damos aí início a mais uma aula. Antes de começar, avisar vocês que eu já coloquei lá no AVA o cronograma das atividades, e já tem a primeira atividade. Então, só falando um pouquinho sobre ela. Basicamente, o que vocês têm que fazer é um trabalho de pesquisa e, como é dito assim, um fichamento de trabalhos acadêmicos, pode ser TCC, monografia, tese, dissertação de mestrado, enfim, qualquer trabalho acadêmico ou trabalhos aplicados à indústria que utilizam as energias renováveis. Então, por exemplo, aplicação de painéis fotovoltaicos em alguma planta industrial, energia eólica ou qualquer outra renováveis que vocês encontrarem associada à produção, por exemplo. Eu orientei, acho que uns 2 semestres atrás, um trabalho de TCC, em que uma empresa de beneficiamento de soja, o que eles faziam? Eles trocaram o uso do gás natural, não é? Derivado do petróleo, dos aquecedores para aquecer soja, por biomassa, pois eles tinham uma empresa que fazia para eles o transporte desse material, e aí eles poderiam usar isso nos queimadores, e aí eles teriam, digamos assim, economia no recurso. Então, vocês podem procurar na internet, principalmente nas bibliotecas virtuais de várias instituições, vocês podem encontrar esse material, certo? E aí, como está lá nas instruções, pode ser de 3 a 5 casos. Então, pode colocar lá, por exemplo, é, 3 trabalhos acadêmicos e 2 aplicações industriais, ok? E aí vocês fazem um pequeno descritivo do local, do local, do período que isso foi feito, o porquê que isso foi feito, enfim, fazer um pequeno resumo mesmo. Não é para ser um trabalho tão extenso assim, penso algo como 1, 2 páginas no máximo, e é um trabalho individual com valor de 2 pontos, como está lá, beleza? E aí, qualquer outra dúvida que vocês tiverem acerca deste trabalho, vocês podem me procurar, mandar e-mail, chat, ou até mesmo nos dias das aulas, ok? E todos os trabalhos, eles terão data de entrega para dia 2 de outubro, que daí assim tem um tempo hábil para que vocês possam realizar todos os trabalhos. Então, dessas 4 atividades que vão compor a nota bimestral, essa é a primeira delas, beleza? Então, o Felipe está perguntando se a data está correta. Sim, no sistema aparece quando? Dia 2 de outubro? Ou não? É porque assim, professor, boa noite. Isso. Tô vendo lá, parece dia 2 de outubro, mas a Aham. prova não vai ser agora, depois do feriado? Ah, você diz da semana de provas? Isso. Tá. Então, como eu já tinha comentado antes, nessa disciplina aqui da qualidade da energia elétrica, a composição da nota vão ser essas 4 atividades. Daí, o que acontece? Naquele cronograma que eu passei para vocês, uma das atividades liberadas vai ser no dia da prova. Então, vocês não vão ter obrigatoriamente uma prova para fazer no dia da semana de prova para entregar naquele dia. São 4 atividades que vocês têm até o dia 2 de outubro para me entregar via AVA daí. E daí, depois da correção, eu lanço essas notas no sistema como se vocês tivessem feito uma lista de exercício, por exemplo, mais a prova bimestral, certo? Então, não vai ter a prova bimestral no dia da prova, vai ter uma atividade liberada que também vai ter data de entrega até o dia 2 de outubro daí. Aí não sei se solucionei sua dúvida. Beleza? Muito bom, então. Tá, então a apresentação já deve estar aparecendo aí para vocês. Eu vou. Bom, o tema já está gravando, né? Novamente, essas aulas elas ficam depois, vocês acessam o link, ou quem perdeu, ou quem aí chegar depois, beleza? Bom, então
hoje, a gente vai falar mais um pouco aí sobre a qualidade da energia elétrica, focando num dos temas principais, que é a questão dessa, digamos assim, dos extremos que o sistema de geração enfrenta na maioria das vezes. O Brasil, como a gente já sabe, a maior parte da energia ou a maior composição da matriz energética brasileira vem de hidrelétricas. E, na maioria dos casos, as hidrelétricas elas se localizam em regiões muito, muito afastadas dos principais centros de consumo. E aí você precisa interligar uma extremidade que seria a geração com a outra extremidade que seria o centro de consumo. Sem contar que no caso de uma hidrelétrica, você leva muitos anos, desde o projeto até toda a parte de licenças ambientais e ainda a construção e a implementação e colocar essa usina, no caso, em funcionamento. Um exemplo disso, né, mais recente, é a usina de Belo Monte, que fica localizada na bacia do rio Xingu, e se localiza perto do município de Altamira, lá no Pará. Então, aí embaixo vocês têm a foto aí dessa hidrelétrica. Ela é composta aí por 18 geradores, 18 turbinas, e ela digamos assim, faz parte do investimento para que você forneça energia em grandes escalas para a região norte do Brasil, porque a região norte do Brasil é uma das, como a gente vai ver ao longo da apresentação, é uma das que sofre com não estar totalmente no sistema interligado nacional. Sim, se vocês olharem lá no site do Operador Nacional do Sistema, vocês conseguem ver o mapa das principais fontes geradoras que estão no sistema e os sistemas isolados, que não fazem parte. Não é? E aí você precisa pensar em uma forma de interligação desses sistemas. Não é? E justamente a necessidade de energia. Cada vez mais o nível de potência que os consumidores requerem, segundo estudos, não mostra uma tendência de estabilizar, e sim uma tendência de constante crescimento. Ou seja, como falei lá na primeira aula, isso é uma demanda mundial, energia é necessário para que você possa continuar evoluindo. Então, se você olhar, por exemplo, nessa foto aqui, melhor, nesse mapa que eu peguei lá parte dele no site do ONS, você tem aqui as interligações de redes de transmissão, não é? Cada cor está associada a uma capacidade de transmissão, alta, média, baixa tensão, os sistemas interligados com os principais pontos consumidores. Então, observem que é um sistema, é uma malha muito complexa, né? Tanto é que lá no sistema, no site, eles chamam de mapa geoelétrico. E aqui eu só peguei parte aí da região sudeste, como vocês podem ver aí, não com tanta definição, mas você tem aqui a parte de São Paulo, não é? Que é a capital, para cá o Rio de Janeiro. Vindo aqui para baixo nós temos a região sul, não é? Paraná, Santa Catarina, Curitiba estaria aqui, certo? E todas essas interligações é o sistema geoelétrico, ou seja, todas as grandes hidrelétricas praticamente se conectam no sistema, nesse sistema integrado hoje, e distribuem energia para o Brasil todo. Então, você tem um sistema bem complexo, interligado, com uma demanda de potência sempre, sempre crescente. Para você ligar essas duas extremidades, como eu falei antes, a parte da geração com a parte do consumo, é necessário aí bilhões e bilhões de reais. Se eu não me engano, a última estimativa foi 10,5 bilhões de reais para manter o sistema, não é? Somente por questão de manutenção e estudos para ampliação do sistema, porque cada vez mais em regiões mais remotas, principalmente na região amazônica e no centro-oeste brasileiro, você tem regiões que vão ser interligadas ao sistema, não é? Pequenas comunidades, cidades menores que acabam crescendo, que precisam ser interligadas ao sistema, você tem essa demanda. Em 2019, a extensão
de todo o cabeamento de alta tensão de transmissão da rede brasileira fechou ali em 141.756 quilômetros, certo? E a previsão para 2024 é que isso aí chegue em 181.528 quilômetros, ou seja, é um sistema em constante crescimento e que demanda muito dinheiro, não só para manutenção, mas para a expansão dele e ainda para constante monitoramento. Afinal, você precisa hoje, aí, com as demandas, sejam mercados financeiros, sejam centros médicos, indústrias, terem um constante fornecimento de energia elétrica, você precisa assegurar que esses clientes vão estar pagando por um produto e vão estar recebendo esse produto. Esse produto vai estar à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí vem uma questão, como melhorar essas coisas? Então, como fazer com que esse sistema, ele, digamos assim, trabalhe de modo menor? E uma coisa, uma proposta que se tem, como já tem aí nos títulos, né, da geração distribuída, os chamados smart grids, seria o quê? Você mudar esse sistema unidirecional. Porque alguns anos atrás, o que se considerava? Qual que era essa unidirecionalidade do sistema? Era você ter a geração aqui no extremo, toda a parte de transmissão, a distribuição e o consumo. Era sempre pensado desta forma. E expandir esse sistema sempre pensado desta forma. Hoje, com novas tecnologias, o que acontece? Surge uma espécie de quebra de paradigma nessa metodologia, em que você busca o quê? Você busca mais ou menos como está aqui. Você busca ter a chamada geração distribuída ou micro-redes e microgeradores espalhados ao redor aí dos grandes centros de geração de energia e mais próximo dos centros consumidores. E isso poderia criar uma série de pequenos microgeradores próximos aonde você demanda eles. Então essa é uma, digamos assim, uma coisa que se tem buscado bastante, não é? Principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Essa ideia começou na parte industrial, onde você teria lá siderúrgicas, por exemplo, indústrias de refino de petróleo, ou outras indústrias que demandam uma confiabilidade maior no seu fornecimento de energia elétrica. E aí, por muito tempo, elas investiram naqueles bancos geradores, que basicamente você tem um gerador que é movido a querosene, gasolina, diesel, gás natural, que complementa e dá confiabilidade para o sistema. Só que esses sistemas eles eram pensados para fornecimento local, para fornecimento dessas finalidades industriais. E essa ideia, então, daí começou a migrar, começaram a pensar, por que não usar isso, não é, em ter micro-redes, microgeradores próximos aos grandes centros consumidores, onde você pode ter um sistema mais flexível no sentido de investimentos, tarifação, legislação, e ainda você pode dar mais confiabilidade. E outra, todo o sistema interligado hoje é onerado pela sua requisição por potência. Se você tiver pequenos centros geradores, a ideia é que esses centros geradores ajudem a desonerar o sistema principal. Então, é como se fosse mais ou menos uma divisão de forças, não é? Fazendo uma analogia com o exemplo da mecânica, quando você quer fazer uma decomposição de forças, você espalha elas de maneira a contribuir para o esforço geral. É isso que eu quero dizer. Então, essa é a ideia desses pequenos microgeradores. E aí, com dispositivos como painéis fotovoltaicos, turbinas eólicas, turbinas menores, você pode ter esse tipo de situação. Que você possa ter para facilitar ou para melhorar a questão do seu sistema. Ok?
Outra coisa é que quem participa de uma microrrede pode ser beneficiado da seguinte forma: se houver um blackout que todo o sistema acabe caindo, essa microrrede ela pode sofrer não, mas demonstrar o que chama-se de ilhamento, onde o sistema, essa microrrede, esse microsistema, se isola do sistema maior e os consumidores que fazem parte dela poderão continuar com o fornecimento de energia, mesmo que a rede maior esteja fora. É claro que hoje existem legislações para isso, não é? Que dizem que se houver uma manutenção, digamos assim, essa microrrede ela deve desligar os pontos ou totalmente onde houver manutenção. Então, um exemplo bem por legislação que a gente pode dar é a questão da instalação de um painel fotovoltaico na sua residência. Quando você instala o painel fotovoltaico, o que acontece? Você está fornecendo energia para você e o excedente é vendido para a rede, não é? Conforme aí as legislações tarifárias. E quando a rede cai, o teu sistema homologado ele tem que desconectar a sua residência da rede. Por quê? Porque muitas vezes pode haver uma manutenção na rede e aí do outro lado do transformador lá de tensão, você vai estar injetando lá 220, 110 de um lado, e do outro lado do transformador você vai ter 13.600 volts. Então você vai estar com o sistema alimentado, isso pode, e com certeza é um risco para qualquer funcionário que vai estar executando a manutenção. Então aí você tem uma microrrede, a vantagem dela é que você pode ter um sistema de monitoramento muito mais dinâmico, muito mais inteligente, que avisa se vai haver alguma manutenção e essa microrrede ela pode isolar alguns consumidores, por exemplo. Então, quando a gente fala aí do Sistema Interligado Nacional, lá no site do Operador Nacional do Sistema, você descobre que 3,4% da capacidade de produção de energia do país, elas não fazem parte do sistema interligado. E essa questão do sistema interligado, se você olhar nesses mapas aqui, está aqui, ó, esses 3,4% de produção de energia são esses muitos pequenos geradores que nós temos aí, e aí pode ser hidráulico, pode ser termoelétrico, basicamente esses dois tipos, e eles se concentram muito na região norte do país, dadas aí as extensas áreas florestais que nós temos nessa região, não é? Que dificultam a interligação do sistema nessa parte. Então, você ter, digamos assim, micro redes nesse ponto e de alguma forma fazer com que ela se interligue ao sistema, isso já seria bastante interessante. Né? Então, você vê que geralmente eles ficam próximos aos cursos dos rios, como vocês estão vendo aí, né? Olha só, basicamente aqui a distribuição, né? Aqui seria o Rio Amazonas e seus afluentes. E aqui você tem uma ampliação, né? Então, aqui no final é a Ilha de Marajó. E aqui você tem uma ampliação disso daqui. Depois, se vocês quiserem entrar lá no site lá do INS, vocês podem ver esses mapas aí, inclusive baixar eles em formato PDF numa resolução muito grande. Então, você consegue dar zoom em qualquer região e ver qualquer distribuição aí do sistema como um todo, ok? Ah, sim, só complementando o que eu tinha falado antes ali do exemplo do painel solar, né? Então, digamos que aqui você tem um consumidor que tem o fornecimento da sua casa parcialmente fornecido por painéis solares. Os painéis solares ficam constantemente durante o dia produzindo energia. Se o sistema precisar desligar, o que acontece? Uma microrrede, ela pode cancelar ou, digamos, isolar esse consumidor aqui, né? Porque ela teria os mecanismos técnicos para isso. E aí um funcionário, por exemplo, poderia executar a manutenção nesse ponto aqui da rede sem sofrer nenhum ferimento, sem correr nenhum risco de vida, certo? Bom, então, dando continuidade aqui. Então, como uma rede centralizada, essas microredes elas podem gerar, distribuir e regular o fluxo de eletricidade aos consumidores.
Então, hoje, o que acontece? O monitoramento se dá através de um grande conjunto, não é? Que seriam os centros consumidores, só que você está fazendo uma média de um número bem grande, de um centro grande, numa rede bem complexa. Se você diminuir isso em centros menores, as micro-redes ou microgeradores, você pode regular isso com muito mais precisão. Isso gera mais confiabilidade, porque a questão do fornecimento de energia, daquela onda senoidal lá dos 60 Hz, lá nas tensões de 110, 220, 380, elas demandam você monitorar como está sendo consumido isso. E muitas vezes o consumo pode afetar outros consumidores locais. Então, em micro-redes, você poderia, digamos assim, ter um controle maior sobre isso. Né? Sem contar que você poderia permitir uma maior parte de investimentos ou parcerias públicos-privadas, o que levaria a desenvolvimento de novas tecnologias de monitoramento constante, transmissão de dados, certo? Que poderia, por exemplo, levar aí a redes de dados, como redes de dados móveis ou de internet, com maior velocidade do que a gente já tem hoje. E essas micro-redes, elas podem ser de propriedades diversas. Então, você pode ter uma micro-rede que seja de propriedade de uma grande fornecedora de energia elétrica, né? Companhias elétricas, ou privadas, instituições, universidades, comunidades, e por aí vai. Então, os principais benefícios chaves que a gente tem aí, quando se fala nessa questão das micro-redes, são esses que estão listados aqui. Então, você tem lá essas micro-redes inteligentes, a confiabilidade, ou seja, você vai ter uma constância no seu fornecimento de energia elétrica, vai ser estável e muitas vezes não vai ter não vai ter o aparecimento daqueles distúrbios que foram mencionados lá em aulas anteriores, certo? Micro-redes inteligentes tornam fácil e eficiente atender o crescimento da demanda, ou seja, como eu falei no começo, sabe-se que a demanda por energia hoje ela tende a crescer sempre. E aí você projeta uma usina que vai se localizar em algum rio, por exemplo, ou muito próximo, que você vai precisar de grandes obras. Você projeta, você tem que aprovar o projeto, você tem que começar o processo de construção. Muitas vezes você tem que desapropriar pessoas, casas, tentar salvar o máximo possível da vida animal próximo aonde vai se formar a barragem. E aí começa o processo de construção que leva aí, querendo ou não, pelo menos 5 anos. E como a gente sabe qual é a realidade de muitas grandes obras no Brasil, você sabe que os processos acabam começando e levam mais tempo do que se deveria, não é? E no final das contas o projeto acaba sendo bem mais caro do que foi orçado inicialmente. Claro, fatores climáticos são importantes em grandes obras, sim, são. Mas a gente também não pode descontar a nossa tão famosa burocracia e a tão nossa corrupção, que, querendo ou não, né, sempre está presente. Assim, o máximo aproveitamento, né, da energia limpa e renovável. Então, você tem, por exemplo, a aplicação das principais fontes renováveis, que são essas aqui comerciais hoje, né, eólica e solar, onde você pode explorar ao máximo as suas potencialidades nessas micro-redes. Então, por exemplo, no Japão, no verão, um dos, digamos assim, vilões da potência requerida são aparelhos de ar-condicionado. Então, os prédios lá, sejam residências ou escritórios, são pensados justamente para que você aproveite a energia do sol, seja para aquecimento de água, seja para geração de energia através de painéis fotovoltaicos, e assim você ter, digamos assim, menor oneração para a parte de ar-condicionado, por exemplo. E a questão é de inovações tecnológicas. Então, as micro-redes permitem que você possa estudar novas formas de distribuição de energia, monitoramento constante, como eu já mencionei. Você pode investir ou permitir que startups possam trazer novas ideias para o setor, desenvolver equipamentos que possam depois ser utilizados em
uma série de outras áreas industriais. Então, um exemplo disso é um exemplo disso não é que no projeto da corrida espacial, por exemplo, muitas tecnologias foram desenvolvidas para o projeto da corrida espacial, né, para colocar lá o homem na Lua, só que depois muitas dessas tecnologias acabaram sendo utilizadas em diversos ramos industriais, não é? Questão de ferramentas sem cabos, ferramentas com baterias, sistemas de monitoramento, sistemas de processamento de dados, enfim, todo um hall de novas de inovações surgiram de lá, certo? Então, essas micro-redes poderiam facilitar esse tipo de situação. Então, avançando aqui. Como eu já falei, né, as micro-redes, elas podem, basicamente, ser divididas ou classificadas da seguinte forma. Então, aqui só um adendo. Esse material aqui que eu preparei, eu me baseei num artigo ali de 2009, 2010, e na época apenas haviam intenções de implantação de micro-redes no Brasil, não haviam essas micro-redes. Então, esse artigo ele fala algumas coisas de não existirem micro-redes. Hoje, 2020, já existem micro-redes na questão do Brasil. Então, já vou citar dois exemplos disso daí. Mas só elencando quais seriam as classificações dessas micro-redes. Então, micro-rede comunitária ou da distribuidora. Então, você poderia ter uma micro-rede para atender, por exemplo, digamos, uma pequena comunidade lá no norte do Brasil. Essa comunidade é isolada. Então, você cria uma micro-rede lá por um sistema de geração, seja termoelétrica, por exemplo, e quem faz essa micro-rede é uma concessionária de energia elétrica. Daí essa comunidade estaria isolada, não é? E seria uma espécie de micro-rede. Comercial industrial, então aquele caso que eu falei lá das siderúrgicas e das refinarias de petróleo, que muitas vezes têm uma micro-rede, eles podem vender isso aí para as pessoas que moram próximas, por exemplo, o excedente de energia, ou fazer essa micro-rede participar do sistema maior como um todo, certo? Institucional e campos universitários. Então, no final do ano passado, 2019, para início desse ano, lá no Centro Politécnico, na Universidade Federal do Paraná, parte do estacionamento lá próximo à parte das ciências biológicas, eles colocaram uma estrutura e revestiram toda essa estrutura com painéis fotovoltaicos. E toda essa geração de energia lá visa justamente fornecer energia para a questão da energia elétrica necessária no campus. Então, seja para alimentação dos servidores, iluminação, funcionamento de laboratórios, máquinas, alimentação das tomadas, enfim, tudo isso está sendo complementado com a geração fotovoltaica. Então, eles fizeram um projeto, instalaram essa usina fotovoltaica. Inclusive, existem parcerias com outras universidades, principalmente ali na região de Santa Catarina, em que eles fazem isso, não é? Essa captação fotovoltaica e o fornecimento para centros universitários, institutos federais, agora não me recordo, mas também tinha, ou pelo menos essa era uma ideia há algum tempo atrás, e as chamadas micro-redes isoladas, né, como estão aqui, como eu já falei, mostrei para vocês lá naquele mapa, ok? E no caso, essas micro-redes, elas funcionam com essa tal da geração distribuída, né? O que é essa geração distribuída, esse conceito? É justamente você ter uma geração de menor potência comparado com as grandes fontes, né, como as hidrelétricas, que é o caso do Brasil, só que isso disseminado, ou seja, espalhado, germinado, aonde você teria mais pontos justamente para você ter essa complementação do sistema e contribuir com essa demanda constante aí por energia que a gente tem. Então, por exemplo, essa questão desse fluxo, só que isso demanda o quê? Uma mudança em políticas e até mesmo em filosofias desse chamado fluxo unidirecional de energia, não é? Que vem lá da subestação consumidor final e antes disso da linha de transmissão e antes disso ainda lá da usina hidrelétrica, certo? Então você teria que mudar essa filosofia.
E muitas vezes você tem interesses econômicos, políticos, até uma, digamos assim, dominância do setor que não teria interesse para esse tipo de situação, certo? E aí, como qualquer, digamos assim, evolução que apareça, você tem que ter uma quebra de paradigmas. Você tem que fazer as pessoas conhecerem isso, perceberem que essa mudança é uma coisa benéfica, que pode agregar, e aí você mudar o sistema. Né? Então, do ponto de vista aí tecnológico, do ponto de vista de evolução nas ciências, na indústria, é assim que funciona esses sistemas, que tudo isso corre, digamos assim. Não é? E aí, quando você fala dessa geração distribuída, de micro-redes, você precisa do quê? De fontes de energia que vão fornecer energia para essas micro-redes, não é? E daí, na soma geral, para o conjunto do sistema todo. E aí, quais seriam hoje as principais fontes? Então, você tem as microturbinas, não é? Que seriam de 30 quilowatts até 1 megawatt. No caso dessas microturbinas, elas funcionam aí como com consumo, com produção de calor, não é? Daí você pode usar água para refrigerar elas, e aí você já tem como consequência a água aquecida, mas elas basicamente funcionam com queima de combustível, seja ele de biomassa ou derivados do petróleo, certo? A vantagem é que as emissões dessas microturbinas são menores comparadas com as termoelétricas, por exemplo. Microturbinas também você pode agregar, isso aqui é o termo de turbinas hidráulicas. Então, o segundo exemplo de micro-rede que eu queria dar para vocês é que lá no Parque Barigui, em Curitiba, foi estabelecido que, basicamente, você tem ali o rio Barigui, e aí ali, num certo trecho, foi instalada uma microturbina que produz energia elétrica pela movimentação das águas, para que essa energia seja utilizada para pagar a iluminação do parque como um todo e para compor ali a parte do sistema elétrico da cidade, não é? Claro que provavelmente nessa época de estiagem, que faltou chuva, esse tipo de microgeração ela fica realmente prejudicada. Em algumas fazendas aí por várias regiões de interior, você tem justamente a utilização muitas vezes dessas microturbinas ou microgeradores para fornecer energia elétrica para os processos industriais. Certo? Tem as microturbinas eólicas, diferente daquelas turbinas que eu já mostrei para vocês lá na aula passada, não é? Que tem aqui cerca de centenas, mais de 100 metros de altura e mais de 100 metros de diâmetro aqui nesses rotores, não é? Essas microturbinas, elas estão gerando aí coisas como 30 watts até 10 megawatts de potência. Perdão. Que podem ser instaladas, por exemplo, aí em edifícios, né? Aquelas turbinas verticais, você teria ali coisas como de meio quilowatt até 50 quilowatts, e aí você aproveita a movimentação do vento justamente para ter mais uma fonte de fornecimento de energia. Uma que é pouco falada, que quase ninguém conhece, é essa célula combustível, que basicamente usa processos eletroquímicos para a produção de gases hidrogênio, não necessariamente para a queima do hidrogênio, não é? Porque se você acumular hidrogênio, você tem um alto potencial explosivo. Então você usa processos eletroquímicos, produção de hidrogênio e, por consequência, a produção de energia elétrica, certo? Então essas células combustíveis também são estudadas aí para fornecer energia para carros elétricos, não é? Para que você tenha uma forma assim quase mais autônoma para esses carros elétricos. Painéis fotovoltaicos de 5 até 5 megawatts, onde você tem aí a questão da produção através da energia solar. Lembrando que os piores lugares do Brasil, do ponto de incidência de radiação solar, são ainda melhores que os melhores lugares da Europa. Então a gente pode ainda ter um ganho nessa questão. Não é? E a biomassa. Então a biomassa é usar aí rejeitos de florestas
ou produção de madeira, que você possa queimar isso daí para produzir energia térmica e por aquecimento de água e vapor, você ter lá o acionamento de turbinas. Então, esses seriam os principais, digamos, fontes que são empregadas nessas micro-redes para a geração de energia elétrica. Muitas vezes você pode ter mais de um desses sistemas, não é, para produzir, para ter uma complementação lá da sua micro-rede, ok? Bom, coloquei essa foto aqui da irradiação solar justamente para mostrar isso, não é? Então, no caso fotovoltaico, já não seria assim, poderia ser complementar, mas não seria o primeiro a ser usado, por exemplo, aqui no interior da Amazônia, não é? Porque olha só, se a gente olhar pela essa escala aqui, comparando aqueles mapas, se usa muito aqui a questão hídrica, mas você pode complementar com células fotovoltaicas. Muitas fazendas aqui no interior da Bahia, por exemplo, são sistemas isolados que usam painéis fotovoltaicos. E hoje você tem os créditos rurais que são pensados para a instalação desses sistemas em qualquer região do Brasil. Ou seja, você contrata lá um engenheiro eletricista, faz junto a ele um projeto, não é, de uma potência que esteja de acordo, claro, com as regulamentações da ANEEL. Você solicita o financiamento e aí o Caixa Econômica, o Banco do Brasil aprova esse financiamento e essas propriedades rurais passam a ter o fornecimento aí de energia fotovoltaica. Ter uma, digamos assim, uma fonte fotovoltaica no local. Claro que limita ainda muito a questão da eficiência desses painéis e o custo, não é? Por mais que esteja mais barato do que era antigamente, o custo ainda acaba sendo um fator importante. Bom, e quando você fala de fontes primárias de energia para essas micro-redes, três coisas são importantes. Primeiro, é a estabilidade da geração da energia. Ela tem que ser estável, fornecimento constante. Acompanhar mudanças de carga na rede, ou seja, se com o passar do dia as pessoas demandam mais energia elétrica, por exemplo, no horário lá que elas estão chegando em casa, ou no caso da pandemia aí, que as pessoas ficaram durante muito tempo, aí, alguns meses pelo menos, isoladas em casa, isso afetou o sistema no sentido de haver uma maior demanda de energia. E o sistema tem que acompanhar, ou seja, ele tem que perceber que o sistema precisa de mais energia, ele fornece mais energia para o sistema. E a questão lá da confiabilidade, ou seja, a disponibilidade da energia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque energia elétrica, sempre pensem da seguinte forma: a gente nunca lembra dela, porque basicamente ela está a todo momento presente, a não ser quando ela falta, ou seja, um blackout, por exemplo, uma tempestade, e aí você tem que passar períodos aí como 6, 12, até 24 horas sem energia elétrica, aí a gente tem uma série de inconvenientes. Então, dessas fontes que eu falei ali para vocês, existem algumas limitações dadas às tecnologias disponíveis. Então, aqui as microturbinas, não é? A taxa da queima da mistura do combustível ar controla a geração de energia. Então, se você aumentar a taxa de queima combustível ar, você pode ter mais potência ativa saindo, não é controlável, ou menos potência. Então, esse tipo de microturbina seria interessante para uma microrrede e acompanhar a demanda do sistema. Já os painéis, as microturbinas eólicas e os painéis fotovoltaicos, eles produzem uma saída variável de energia e não é controlável isso. Então, isso muitas vezes pode não ser tão interessante ou deveria ser bem pensado na utilização de certas micro-redes. Não é? A célula combustível, por exemplo, ela consegue seguir a carga, mas ela é muito lenta para a sua resposta, porque os processos eletroquímicos muitas vezes seguem lá, termodinamicamente falando, a cinética química. E muitas vezes você não consegue apressar esse sistema, certo? E aí isso pode, se isso for uma fonte geradora primária, pode acabar afetar o sistema, certo? Então, nessa tabelinha aqui você tem um resumo, não é? Justamente da velocidade, por exemplo, aqui.
velocidade de resposta de mudanças de carga, né, e necessidades de reativos, injeção de potência reativa e capacidade de controle, não é, para cada uma dessas fontes que você tem ali, certo? E aqui algumas figurinhas que eu peguei lá do site do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então aqui eu peguei principalmente a região Nordeste, não é? Que aqui você tem, olha só, o tipo de geração, a composição da geração desse sistema. Então, ó, a eólica está aqui, a, a hidráulica, a térmica, a nuclear, que é zero, né? Porque aqui a nuclear é só na região sudeste, solar, que tem bastante, não é? E aqui a importação, ou seja, se aquela região importa energia. Na região nordeste não tem importação. Você tem a carga gerada, que é o que está aqui em cima, e aqui embaixo o que é exportado para outras regiões, o que é vendido como excedente. Então, aqui está a carga de produção, não é? Aqui, nesses gráficos, a maior parte da carga que é consumida, o excedente que é exportado, e aqui as composições, ó, maior parte eólica, hidráulica, uma pequena parte térmica aqui, não é? Que é bem uma fatia estreita, e solar, 4,6. Então, no Nordeste, aqui como um todo, a maior parte é a geração. Esses valores aqui eu peguei até por volta aqui das 4 da tarde, ou seja, desde as 0 hora até as 4 da tarde, né? 0 hora do dia anterior, até as 4 horas da tarde de hoje, ok? E essa questão por que lá a maior parte é solar e eólica? Justamente por causa disso daqui, dessa distribuição da radiação solar. Você aquece isso daqui, não é? Tem a movimentação dos ventos e à disposição da energia da radiação do Sol, ok? Bom, e aqui justamente aquela questão, não é, da eólica, né, das turbinas eólicas, da solar. Então, observem que a solar, no período da noite, obviamente não tem nada, né? A partir das 6 da manhã você tem um crescimento, e vocês observem que isso aqui é bem variável, por causa que a intensidade solar depende lá da radiação do Sol, passagem de nuvem, movimentação do Sol durante o dia. Então, observem que a geração solar aqui ela não é constante, ela é bem variável. No caso da eólica, não é? Os grandes turbinas já compensam um pouco mais, que é o que são utilizadas lá. O fato de ser mais variável para pequenas turbinas afetam bem mais, mas isso aí está associado a questões de tecnologia. Hoje estudam turbinas eólicas verticais que possam manter o sistema com uma saída constante, mesmo você tendo uma variação aí na entrada. Claro que isso ainda são tecnologias muito, muito iniciais, né? Elas estão bem em ponto inicial de desenvolvimento, mas que com mais investimentos, não é? Por exemplo, questão de investimentos vindo das micro-redes, não é? Você pode desenvolver esses aparatos. Não é? Então, a vantagem das micro-redes é justamente você ter mais flexibilidade, seja ela do ponto de vista de legislação, investimento e desenvolvimento. Não é? Coisa que está começando a ser implementado agora no Brasil. Lembrando que esse material ali que eu peguei anterior, não é, desse antigo, de 2009, as micro-redes não existiam aqui ainda. Hoje, como é o caso ali daquela geração hidráulica lá no Parque Barigui, ou universidades usando painéis solares, isso começa já a configurar, não é, a questão de micro-redes. E também em algumas indústrias, no caso. Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês aqui hoje era isso, não é? Essa parte aqui dessa parte das micro-redes, da geração distribuída, não é? E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, comentários, qualquer coisa, estou à disposição de vocês aí para qualquer dúvida daí, beleza? Ô, professor. Opa, diga. Beleza, tudo bom? Tudo?
Eu estava vendo referente ao trabalho lá, estava lendo agora, você falou que precisa uns de 3 a 5 exemplos. Teria que ser exemplos tipo, um de biomassa, um de eólica, um fotovoltaico, ou posso repetir, só mudando o estudo de caso, assim? Pode repetir dependendo do estudo de caso. E não precisa ser só biomassa, fotovoltaica, eólica. Se você achar alguma outra que segue nessa linha e queira citar lá, também não tem problema nenhum. Ah, entendi. Mas não necessariamente precisa falar sobre um trabalho já realizado. Porque, por exemplo, tem a empresa que eu trabalho, a gente tem um turbogerador lá, a biomassa, né? Aham, Gera 12 mega. E eu certo. estava pensando em fazer algum trabalho em cima disso daí já. Que eu posso explicar o porquê que foi instalado, o motivo, de onde que vem a biomassa, todo esse tipo de situação. Pode ser sem problema nenhum. Por isso que eu coloquei lá, pode ser tanto do vínculo acadêmico, né, estudos, pesquisas, ou a parte de algum caso industrial, que é o que também acontece muito hoje. Então, fica tranquilo quanto a isso. Ah, tá ok, então. Eu só, tipo, tem que ser algo muito básico falar assim, né? Porque senão vai dar muito volume, né? Se for colocar tudo que tem para. Essa é só para vocês fazerem um levantamento do que está sendo feito hoje, assim, não precisa ter muita informação. É basicamente Ah, o que está sendo feito, por que está sendo feito, o que se espera, por exemplo, na quantidade de energia que se vai se obter ou economizar. uhum. Basicamente isso. Tá ok, então, tá ok. Beleza, obrigado. Imagina